E aí, gente, tudo bem? O que fazer quando as coisas perdem um sentido? Seguindo nessa mesma linha de raciocínio que se conecta muito bem com o último vídeo que eu postei, eu fico pensando: será que as coisas que você faz realmente têm sentido? Ou esse sentido é uma coisa que você mesmo criou para justificar suas ações? No final das contas, a gente sabe que o final sempre é incerto das nossas ações. E o que isso se vincula com a ideia de sentido? Muitas vezes, o sentido ele é só visando o objetivo final. E a gente esquece que muitas vezes a gente só deveria aprender a admirar o que está acontecendo ao redor de nós. Cara, vou retratar uma situação que aconteceu comigo. Estudando para cálculo 3 ali, eu estava me vendo num cenário meio catastrófico de várias coisas para aprender em poucas horas, porque a prova era em pouco tempo. E então eu não aguentei, tava começando a ficar tonto, tanto número na minha tela assim que aparecia aqui no computador, e aí eu escrevi e as coisas não faziam mais sentido, parecia que eu escrevi em outro idioma. E aí eu falei, nossa, meu Deus, que é isso, cara? Será que isso faz sentido pra mim? E aí eu pensei, será que isso precisa fazer sentido? E foi aí que eu comecei a pensar em várias áreas da minha vida. E trazendo de novo aqui pro nosso cenário de exemplo, eu falo, cara, não passei em cálculo 3. E daí? Eu ainda posso ir lá e fazer de novo. Eu tenho meu planejamento, eu posso recomeçar isso a qualquer instante. E trazendo isso para um cenário mais real. Você tá lá, apaixonado por uma garota, investindo tempo, comprando coisas para ela que provavelmente você deve comprar. E de repente você percebe que ela tá com outro cara. Em um instante, tudo aquilo deixa de ter sentido, né? As horas que você dedicou e você fala, caramba, cadê o sentido de tudo isso que eu fiz? E aí que tá. Nem tudo, nem tudo precisa fazer sentido. Por quê? O sentido, ele pode sumir de repente. Ele pode sumir sem você perceber ou percebendo de susto. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um objetivo claro e esse é o sentido das suas ações. Você tá lá, você vive por alguém, você cuida de alguém, você trabalha por uma finalidade e de repente essa pessoa se vai, o seu trabalho some, e você se vê ali num cenário que você fala: nossa, cadê o sentido? Cadê o meu objetivo? O que eu tanto acreditava, o que eu tanto via como material, cadê isso, cara? E é aí que eu trago uma ideia que talvez seja difícil para algumas pessoas que estão passando numa fase sem sentido da vida entender. Uma fase, um dia, uma semana não determina o fracasso da sua vida. Um fracasso de dia não determina um fracasso de mês, de semana, de vida e de qualquer coisa que você vá desenvolver pro resto da sua vida. E o que eu quero dizer é, respira fundo, cara. Às vezes uma ação impulsiva que você perdeu, que você acha que não faz sentido, ela tá correta, não precisa fazer sentido algum. E o que eu tenho a dizer é, respira fundo, cara, não é o fim, tá? Não é o fim, não é o fim, não faz sentido você achar que isso é o fim, porque você tem tanto ainda para crescer, você tem tanto espaço para ainda ter no que acreditar, que você acredita que aquela pequena razão era o único sentido da sua vida, sendo que você é tão maior que isso. As coisas, elas elas tomam escalas que só nossa mente permite que as coisas tomem essa escala. Um problema ele pode escalonar, mas tudo depende aqui, ó, de como você vai interpretar na sua mente, sabe? E o que eu tenho de proposta para você num momento em que as coisas não fazem mais sentido é reserva um tempo para você mesmo. Reserva um tempo para entender o sentido das coisas ao redor de você. O que você quer criar, o que você quer fazer. E isso você pode fazer de qualquer forma. Reserva o tempo, isso é importantíssimo. Não se deixe ser consumido pela sua rotina. Reserva um tempo para você criar.
Reserva um tempo para você ler, reserva um tempo para você jogar, para você estudar, para você ler um livro que você nunca leu na vida porque você achava que era difícil, para você ler a Bíblia, que é um ótimo lugar para florescer espiritualmente falando. Reserva um tempo para você ouvir música com detalhe que você nunca prestou atenção antes, sabe? Reserva para você fazer um esporte, para você se descobrir e entender aquilo que você realmente gosta. E aí você vai entender que nem tudo está em vão. Você vai respirar e vai perceber que quando o cansaço passar, e o cansaço vai passar, você vai perceber que nem tudo precisa fazer sentido, tá bom? Lembrando que tudo que eu falei não significa que não existe sentido nas suas ações. Só significa que não tem problema você não achar o sentido instantaneamente. Ou saber o sentido das coisas que você faz agora, ou da sua vida. O que eu quero dizer é: nada é certeiro. E se as coisas derem errado, isso não é o final de tudo, tá? Com isso, eu deixo vocês com essa reflexão. Que é mais uma frase, uma pontuação, né? Nem tudo precisa fazer sentido, tá? Vai com calma. Foi o que eu pensei esses dias, gente. Talvez faça mais sentido se você assistir o último vídeo. Obrigado, gente, pela atenção. É isso.